Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos ver as auditorias de regularidade e as auditorias operacionais, vendo a diferença entre elas e as principais características. As bancas normalmente cobram nas provas de concursos um caso concreto, apresentam um caso concreto e exigem do candidato que ele diga se aquele caso concreto se enquadra nas auditorias de regularidade ou nas auditorias operacionais. Regra geral é isso. Uma boa parte de questões é dessa forma que é trazida pelas bancas e vocês vão ver que não tem mistério nenhum em relação à matéria, é uma matéria muito simples, muito fácil de entender e os pontos principais vão ser abordados nesse nosso vídeo. Vamos para os objetivos da aula no nosso slide. Auditorias de regularidade e auditorias operacionais. Os objetivos: apresentar as características principais de cada tipo de auditoria. Características principais das auditorias de regularidade e das auditorias operacionais. Essa é uma classificação muito simples, nós temos várias classificações de auditoria, sobre auditoria, e essa classificação é muito simples, muito utilizada pelas bancas, particularmente quando nós estamos tratando da auditoria governamental, que é o caso das auditorias cobradas nas provas de concursos dos tribunais de contas, principalmente. Então, o primeiro objetivo é apresentar essas características principais e diferenciar uma da outra, ou seja, diferenciar as auditorias de regularidade das auditorias operacionais nas questões de prova. Então, esses são os nossos objetivos. Para que nós possamos cumprir esses objetivos, ou seja, que a gente possa apresentar as características e possa saber diferenciar, nós vamos ter que, logicamente, abordar cada uma dessas auditorias sobre o aspecto das suas características. Mas antes, nós precisamos conversar sobre os aspectos a serem observados, os atributos a serem observados, os aspectos a serem verificados quando vai ocorrer, quando da realização de uma auditoria. Então, aspectos a serem observados. Basicamente, nós trataremos de 6 aspectos que serão observados nas auditorias de regularidade ou nas auditorias operacionais. Então, vamos lá. Primeiro aspecto, legalidade. Quando nós falamos em legalidade, é muito simples de se entender, de saber de como é que a gente identifica a legalidade. A legalidade está tratando do cumprimento das leis e das normas em geral. Ou seja, quando eu estou verificando o aspecto da legalidade numa auditoria, eu basicamente estou verificando se aquela entidade auditada está cumprindo as normas, está cumprindo as leis, está cumprindo as normas em relação àquele objeto específico. Então, basicamente é isso. Só lembrar que legalidade não quer dizer apenas cumprir leis, mas também os normativos internos, inclusive, que devem ser observados pela empresa auditada, pelo órgão auditado e assim por diante. Então, legalidade, a expressão-chave é o cumprimento das leis e normas. A legitimidade. Quando eu trato da legitimidade, eu estou tratando de um juízo de valor. Ou seja, eu trago para a análise do auditor um juízo de valor sobre aquele gasto efetuado. Vamos dar um exemplo de uma contratação que muitas vezes pode ser legal, porém nem sempre seria legítima. Imaginem um município muito pobre, um município com poucos recursos públicos, que depende praticamente exclusivamente dos recursos da União, no qual a população, boa parte da população não tem acesso a saneamento básico, a energia, enfim. E esse município está gastando 80 mil reais, 100 mil reais na compra de uma viatura ou de um carro oficial para o prefeito. Então, seria legal aquela compra? A gente pode até dizer, olha, essa compra cumpriu os ditames da Lei 8666, foi feito na modalidade de licitação correta, enfim. Agora, quando eu coloco nessa compra um juízo de valor, eu já passo para o conceito de legitimidade.
Ou seja, esse gasto pode até ser legal, mas dentro do meu conceito de legitimidade, do meu juízo de valor, ele não foi legítimo. Tá ok? É um outro aspecto que também deve ser observado. Eficácia. A expressão-chave, quando eu falo da eficácia, é o cumprimento das metas. Nesse momento, eu não estou discutindo a qualidade do que foi realizado, eu não estou discutindo preço, eu não estou discutindo nenhum outro aspecto além do cumprimento da meta. A expressão-chave é cumprimento da meta ou palavra-chave meta. Um exemplo, o candidato se propõe a estudar naquele dia de estudos 4 horas líquidas de determinadas matérias. Se ao final do dia ele cumpriu essas 4 horas líquidas, estudou 4 horas líquidas, ele foi eficaz. Então, para a auditoria, para o controle, o entendimento é esse, ele foi eficaz. Ah, mas ele não aproveitou bem, ele não entendeu bem, ou então o curso que ele comprou foi muito caro, enfim. O que eu estou avaliando agora em relação à eficácia é se as metas foram cumpridas. Se as metas foram cumpridas, eu tenho então a eficácia naquela utilização do recurso. Próximo tópico, eficiência. Então, quando eu abordo a eficiência, eu já estou tratando de um aspecto que relaciona os insumos que eu coloquei, ou seja, os recursos que eu estou utilizando, e vou comparar esses recursos com os resultados. Então eu tenho, não deixa de ser uma medida da relação entre esses recursos efetivamente utilizados para cumprir uma meta, ou seja, eu já fui eficaz, eu já cumpri a meta. Agora, esses recursos, frente a alguns padrões, eles estão associados aos produtos adequados. Então, quando eu falo de eficiência, eu estou tratando aqui da comparação entre os produtos que eu obtive e os recursos que eu utilizei. Ou ao contrário, o custo-benefício não econômico, que a gente aqui não está falando de dinheiro necessariamente, de recursos públicos, mas os insumos que eu coloquei naquele processo são adequados em relação aos produtos que eu estou esperando, e aqueles produtos são adequados aos insumos, ou seja, o processo foi eficiente, não necessariamente em relação a aspectos financeiros, como eu já falei, que serão tratados mais à frente. Tranquilo? Então vamos ao próximo aspecto, agora sim, economicidade. E quando eu trato de economicidade, eu estou falando de uma variação, é o custo-benefício financeiro. Mais relacionado aqui ao recurso efetivamente gasto. Então, é uma variação positiva da relação custo-benefício. Aqui eu estou buscando a otimização dos resultados na escolha dos menores custos. Então, quanto menos eu utilizar aqui, melhor a qualidade, maior o benefício, mais econômico eu estarei sendo. Economicamente falando, estarei atingindo essa minha economicidade. Então, é diferente da eficiência, já que a eficiência compara os recursos impostos aos produtos e a economicidade fala do custo-benefício mais financeiro, necessariamente financeiro. Então, reduzir os custos e mantendo o nível de benefícios. Então, basicamente é essa análise que eu vou fazer. E, por fim, a efetividade. Quando eu trato da efetividade, olha a expressão-chave, ou a palavra-chave, é o impacto. A análise da efetividade é uma análise do impacto, normalmente o impacto das políticas públicas ou dos programas. Vamos dar um exemplo aqui, pessoal. Programa Bolsa Família, que é um programa de transferência de renda.
Qual vai ser a análise que eu vou fazer para saber se esse programa foi efetivo? O impacto que eu atingi na população era o impacto esperado? Ou seja, se o objetivo era reduzir as desigualdades sociais em determinada área, para determinado número de pessoas, eu estou conseguindo atingir esse objetivo? Ou seja, eu estou sendo efetivo? O meu programa de governo está sendo efetivo? Basicamente, a análise que eu faço é essa. A análise que eu faço é em relação ao impacto das políticas públicas. Então, disso tudo que nós vimos, nós podemos trazer algumas palavras ou expressões-chave. Em relação à legalidade, cumprimento das leis, legitimidade, juízo de valor, juízo, a eficácia, cumprimento das metas, eficiência, recursos versus os produtos, economicidade, custo-benefício em geral financeiro e efetividade, o impacto. Essas informações desse slide vocês vão levar para várias provas de concursos daqui para frente. Por quê? Quando nós falamos em controle, em auditoria, esses são aspectos a serem observados por cada um dos trabalhos. Até aqui tudo tranquilo? Então vamos prosseguir. Eu tenho basicamente, a ser tratado nessa nossa aula, basicamente dois tipos de auditorias. A auditoria de regularidade e a auditoria operacional, ou as auditorias operacionais. E a gente vai ver a diferença de cada uma. As auditorias de regularidade podem ser divididas em auditorias de conformidade ou auditorias contábeis, enquanto as auditorias operacionais podem ser divididas, segundo os tribunais de contas, em auditorias de natureza operacional e auditorias de programa. Fazendo uma relação com o nosso slide anterior, ou seja, quanto aos aspectos a serem observados, a gente já pode trazer aqui algumas informações importantes para vocês. Por exemplo, a auditoria de regularidade vai verificar a legalidade e a legitimidade do programa, do objeto que está sendo verificado. Então, quando eu falo em auditoria de regularidade, eu estou verificando isso. Se forem aspectos em geral, aspectos de conformidade legal em geral, eu estou tratando da auditoria de conformidade. Se forem em relação aos aspectos contábeis especificamente, ou seja, ao atingimento da legalidade e da legitimidade em relação aos aspectos contábeis da empresa, eu estou falando, ou do ente público, eu estou falando das auditorias de regularidade do tipo contábeis. Já as auditorias operacionais vão verificar a legalidade e a legitimidade, mais os demais aspectos que nós estudamos no slide anterior. Ou seja, vai verificar a eficácia, a eficiência, a economicidade e a efetividade. Sendo que, atenção, a efetividade vai ser verificada nas auditorias de programas. Por que nas auditorias de programas? Porque são justamente as auditorias de programas que vão abordar, que vão verificar a efetividade dos programas de governo. Então, lembre-se quando eu falei que efetividade é a verificação do impacto que aquele programa de governo atingiu, o impacto que ele teve no seu público-alvo, no público-alvo daquele programa? Pois bem, enquanto as auditorias de natureza operacional vão verificar a eficácia, a eficiência e a economicidade dos gastos, a auditoria de programas vai verificar basicamente a efetividade daquele programa de governo. Tá ok? Importante, algumas questões de prova vão trazer para a gente que as auditorias operacionais vão verificar a legalidade e a legitimidade do gasto. E isso é verdadeiro. Como nós vimos, acabamos de ver, todas elas vão verificar a legalidade e a legitimidade. Pessoal, a auditoria, o trabalho da auditoria vem evoluindo ao longo dos tempos. Então, lá no início, a grande preocupação do auditor era verificar os aspectos contábeis. Era verificar, em linhas gerais, se o débito era igual ao crédito, se os balanços fechavam, se estavam corretamente, se os atos dos fatos estavam corretamente registrados.
E, enfim, com o passar do tempo, os auditores passaram a se preocupar não só com os aspectos contábeis, mas também com os aspectos legais. Ou seja, esse órgão está realmente cumprindo os aspectos contábeis, mais da legislação contábil, mais ele está cumprindo as leis em geral. Então o auditor passou não só a verificar mais aspectos contábeis, mas também a verificar o cumprimento das leis e normas. E num terceiro momento, numa evolução dessas auditorias, além dos aspectos contábeis, dos aspectos legais, os auditores passaram a se preocupar também com o desempenho das entidades auditadas. Os auditores passaram a se questionar, veja, se eu estou aqui, se eu tenho uma possibilidade grande de ajudar a entidade auditada, por que eu não vou ajudar a sociedade que está fazendo uso daqueles recursos ou daqueles serviços contratados com aqueles recursos utilizados? Por que eu não vou também verificar esse desempenho do gasto público? Então foi uma evolução da auditoria. Aqui nas auditorias de natureza operacional, nas auditorias operacionais, nós estamos vendo justamente isso. Eu vejo uma evolução, analiso não só a legalidade do gasto, a legitimidade, mas também outros aspectos como economicidade, eficácia, eficiência e efetividade do gasto público. Tá ok? Pessoal, linhas gerais é isso. Vamos lá então. Auditorias de regularidade e auditorias operacionais. Mais algumas informações importantes aqui. Então, as auditorias de regularidade objetivam examinar a legalidade e a legitimidade dos atos de gestão dos responsáveis sujeitos à jurisdição do tribunal, quanto aos aspectos contábil, financeiro, orçamentário e patrimonial. Então, olha os aspectos aqui. Vou mudar a cor aqui para ficar mais fácil. Então, aspectos contábil, financeiro, orçamentário, e patrimonial. Além disso, os aspectos de legalidade e legitimidade. Só aqui para ficar fácil, tá? Ó, regularidade aqui, operacionais aqui, tá ok? Então, o que nós temos em comum, como nós já vimos, é a verificação da legalidade e legitimidade. E as auditorias operacionais? O que as auditorias operacionais vão trazer? Então, essas auditorias vão ter por objetivo examinar a economicidade, a eficiência, a eficácia e a efetividade. De organizações, programas, atividades em geral, a finalidade aqui é aperfeiçoamento da gestão. Então, a gente pode dizer aqui, vamos colocar em outra letra ainda, aqui embaixo, aperfeiçoar gestão. E aqui em cima, verificar a conformidade. Tá ok? Então, com esse slide, a gente já pode fazer um apanhado geral dos conceitos de auditoria de regularidade e de auditorias operacionais. Então, enquanto as auditorias de regularidade vão verificar a legalidade e a legitimidade em relação aos aspectos contábeis, financeiros, orçamentários e patrimoniais, observem que o operacional não está aqui, tudo isso para que o auditor tenha uma certa garantia da conformidade do que vem sendo auditado. As auditorias operacionais já vão verificar, além da legalidade da legitimidade dos programas, das organizações, vão analisar também a economicidade, a eficiência, a eficácia, a efetividade, tudo isso para o aperfeiçoamento da gestão. Tá ok?
Então, no próximo tópico nós veremos o ciclo da auditoria operacional. A auditoria operacional tem algumas peculiaridades em relação à auditoria de regularidade, porque como nós vimos no slide anterior, ela tem por objetivo aperfeiçoar a gestão. Então, se ela tem por objetivo aperfeiçoar a gestão, ela tem que ouvir o gestor, tem que apresentar informações sobre sobre recomendar possibilidades de melhoria, ações que na visão dela, auditoria, na visão do auditor, se o gestor implementar nos programas, nos processos, nas organizações, ele vai ter um ganho de desempenho, um ganho de qualidade. Então é por isso que a auditoria operacional tem suas peculiaridades em relação à auditoria normal, que vai simplesmente verificar o cumprimento das leis e normas e vai apresentar quais foram as leis e normas descumpridas e, eventualmente, até uma sanção para o gestor que estiver descumprindo essas leis. Na auditoria operacional, eu vou ter uma preocupação maior em ouvir o gestor. Então, eu vou ter aqui, na auditoria operacional, vou ter uma seleção do que vai ser auditado, um planejamento, como em qualquer auditoria. Planejamento a gente sabe que é um evento constante, é um evento que vai se prolongar ao longo do tempo, mas, em regra, é uma fase inicial do trabalho de auditoria. Vou ter a execução da auditoria, que é a aplicação dos procedimentos de auditoria no objeto, para que eu possa identificar algumas evidências que me façam chegar a uma conclusão. E aí eu vou ter aqui um relatório de auditoria operacional. Nesse relatório de auditoria operacional, eu vou apresentar todos os pontos que eu entendo que são essenciais para que a gestão melhore, a gestão daquele órgão auditado possa melhorar. E com isso, eu vou apresentar esse relatório para o gestor para que ele faça comentários. Por quê? Porque nós precisamos, em auditoria, nós precisamos que o auditor tenha uma boa credibilidade. Se o auditor apresentar num relatório de auditoria operacional uma série de informações que depois não são verdadeiras ou sejam contestadas pelo gestor, o auditor vai perder credibilidade. Então é muito importante que o gestor seja ouvido, porque o gestor vai mostrar para o auditor em que momentos, no que ele concorda com o auditor, no que ele não concorda, os momentos do relatório, os pontos do relatório que o auditor diz que são possíveis de serem acatados, serem implementados. A partir daí, o relatório vai ser, essas informações, comentários do gestor, vão ser apreciados pelo auditor novamente e a partir disso vai ser divulgado um relatório definitivo. Então vai ser feita a divulgação desse relatório definitivo. Após a divulgação desse relatório, vai ocorrer o monitoramento. Por quê? O objetivo da auditoria operacional não é apresentar para o gestor propostas de melhoria, e o gestor já disse quais propostas ele vai acatar, o que ele vai efetivamente fazer para melhorar. Pois bem, a partir daí o auditor tem que fazer o seu monitoramento, tem que verificar se efetivamente o gestor está aplicando aquelas sugestões que foram apresentadas pelo auditor. Então aqui nós temos um documento chamado Plano de Ação. E nesse plano de ação, o gestor vai dizer, auditor, eu vou cumprir essas recomendações que você me deu, no prazo X, quem vai cumprir vão ser os servidores tais e tais, enfim. Ele vai apresentar uma planilha, normalmente em formato de planilha, para o auditor, para aquela equipe que fez a auditoria operacional, para que com base nesse plano de ação, a equipe de auditoria possa fazer o monitoramento dessas ações a serem implementadas. Então, pessoal, regra geral, esse é um ciclo da auditoria operacional. Por que é um ciclo? Porque no momento seguinte vai haver mais uma vez a seleção dos novos processos, a seleção das novas entidades a serem auditadas, enfim. É um ciclo para promover a melhoria do desempenho, um ciclo para promover a melhoria da gestão. Tranquilo? Até aqui está tranquilo? Então, essas são características específicas aqui da auditoria operacional. A gente pode interpretar, até vendo isso tudo aqui, que um relatório de auditoria operacional pode ser mais flexível do que da auditoria de legalidade, da auditoria de regularidade.
Então, o relatório da auditoria operacional vai ter uma formatação mais flexível, vai apresentar questões de forma mais flexíveis, porque o objetivo dele é justamente ajudar o gestor, recomendar pontos que o gestor, se aplicar, possa ter uma melhora efetiva no desempenho. Pessoal, a gente vai agora para alguns exercícios de auditoria de regularidade, auditoria operacional. São exercícios de prova, exercícios que a gente tira de provas. Eu não tenho colocado de qual banca fazem parte, né? Em outros vídeos até já comentei isso, porque como são tópicos bem genéricos para fixar a matéria, a gente não coloca a banca, senão o aluno fala, mas isso aí não é da minha prova. Bom, mas são conceitos gerais que podem ser aplicados em todas as bancas, em todas as provas, tá certo? O objetivo aqui é fixar a matéria que foi apresentada no vídeo, não é treinar para a banca X ou Y, tá bom? Logicamente, eu procuro aqui colocar informações, não questões necessariamente, porque são sempre VOF, mas informações de bancas maiores, como CESP, ESAF, FGV, FCC, enfim, o objetivo é fixar a matéria, tá bom? Vamos ver a questão 1, então. Uma auditoria para avaliar denúncia de irregularidade de natureza contábil em uma instituição financeira pública insere-se no campo das auditorias de regularidade. Então vamos ver as informações importantes aqui para a gente realizar para a gente fazer uma boa verificação do que está certo e do que está errado. Então vamos lá, auditoria vai avaliar uma denúncia de irregularidade de natureza contábil. Observem, a irregularidade tem natureza contábil. Então, lembrando daquele nosso esquema de outro slide, dentro das auditorias de irregularidade, nós temos auditorias de conformidade e auditorias contábeis. Essas auditorias contábeis vão verificar justamente a natureza contábil, os aspectos contábeis do objeto. Então, uma auditoria para avaliar a denúncia de irregularidade de natureza contábil, em princípio, até aqui, seria uma auditoria contábil que faz parte das auditorias de irregularidade. Vamos ver o que a questão está dizendo. Em uma instituição financeira pública, insere-se no campo das auditorias de regularidade, ou seja, a questão está correta. Então, a questão é verdadeira, porque está dizendo o seguinte, olha, para eu verificar aspectos contábeis, eu vou fazer uma auditoria que se encontra dentro do campo das auditorias de regularidade. E foi justamente o que a gente estudou na aula. Então, aqui, verdadeira. O descumprimento de leis, vamos colocar em azul aqui, eu estava me esquecendo, a gente coloca em azul que fica mais fácil de diferenciar do falso. Então, verdadeiro. 2. O descumprimento de leis ou normas que regulamentam o negócio de uma organização caracteriza a situação conflitante com os objetivos de compliance ou conformidade. Então, vamos entender aqui. Bom, eu estou descumprindo leis ou normas que regulamentam o negócio de uma organização. Caracterizam situação conflitante com os objetivos de compliance ou conformidade. Bom, o objetivo do compliance ou da conformidade, das auditorias de conformidade, o compliance nada mais é do que a conformidade, tá? Então, os objetivos são justamente verificar o cumprimento das leis ou normas. Então, o descumprimento de leis ou normas que regulamentam o negócio de uma organização caracteriza situação referente aos objetivos de compliance ou conformidade. Então, faz parte da compliance, da conformidade, a verificação do cumprimento de leis e normas e, logicamente, se as normas forem descumpridas, isso vai ser apontado. Então, a questão é falsa na medida que diz que o descumprimento de leis ou normas, o descumprimento ou o cumprimento de leis ou normas, aqui tanto faria uma coisa ou outra, que regulamenta o negócio da organização caracteriza a situação referente aos objetivos de compliance ou conformidade. Então, a questão está correta nesse sentido. A questão é falsa nesse sentido. Então, quando eu avalio o cumprimento ou descumprimento de leis e normas, eu estou justamente atuando, é uma situação justamente referente aos objetivos de compliance ou de conformidade.
Terceira questão, o objetivo da auditoria operacional é responder a questões-chave de auditoria e apresentar recomendações para aperfeiçoamento de procedimentos para evitar possíveis fragilidades. Pessoal, está bem simples de entender aqui, olha. Primeiro, auditoria operacional, a gente tem que se lembrar dos aspectos que são considerados nessa auditoria e qual o objetivo dessa auditoria, que é promover o aperfeiçoamento da gestão. Então aqui está dizendo que vai responder questões-chave de auditoria, logicamente, e apresentar recomendações para aperfeiçoamento. Nesse ponto, a gente já pode chegar à conclusão de que é uma auditoria operacional. Então, para aperfeiçoamento de procedimentos para evitar possíveis fragilidades, ou seja, para melhorar a gestão. Então, aqui a gente pode dizer que essa questão está correta, está verdadeira. Quarta questão, a auditoria operacional ou de desempenho é a que procede a avaliações quanto aos aspectos conhecidos como os 4Es, entre os quais se destaca a equidade em consonância com o princípio da justiça social. Bom, a equidade não é um aspecto a ser verificado. Nós vimos quais são os 4E, que são eficácia, eficiência, economicidade e efetividade. Então, a questão está errada nesse ponto, quando diz que a gente está tratando aqui da equidade em consonância com o princípio da justiça social. Não é isso que é verificado na auditoria operacional, tá ok? Os 4E são o que nós já vimos: eficácia, eficiência, efetividade e economicidade. Quinta questão, a função dos tribunais de contas é a verificação do cumprimento da regularidade e da execução dos programas sob responsabilidade dos órgãos e entidades governamentais. Segunda parte, consequentemente, recomendações de caráter gerencial. Então vamos lá, recomendações de caráter gerencial, visando a melhoria dos processos operacionais, cabem exclusivamente à auditoria interna e às assessorias especializadas. Pessoal, nós acabamos de ver na aula que uma das auditorias utilizadas pelos tribunais de contas é justamente a auditoria operacional, que faz com que o tribunal apresente para o gestor recomendações de caráter gerencial, visando a melhoria dos processos operacionais, tal qual consta da questão. E aqui a questão está dizendo que essas auditorias cabem exclusivamente às auditorias internas e às assessorias especializadas. Essas auditorias internas e assessorias especializadas têm por objetivo também auxiliar a gestão a cumprir seus objetivos, os objetivos da entidade. Agora, não é exclusivo, a auditoria operacional não é exclusiva da auditoria interna ou da assessoria especializada, porque nós já vimos que os tribunais de contas também vão realizar essas auditorias. Então, a questão 5 é falsa por causa disso. Questão 6. Nos exames realizados na auditoria de regularidade, devem ser respeitados, além do princípio da legalidade, os critérios de economicidade, eficiência, eficácia, efetividade, equidade, ética e proteção ao meio ambiente. É fácil essa questão, muito fácil, questão falsa. Nós vimos que o contrário poderia até valer. Nos exames da auditoria operacional, além dos princípios da auditoria operacional, também vou verificar a legalidade, como nós já vimos. Mas dessa forma não. As auditorias de regularidade, basicamente, vão verificar o cumprimento das leis e normas e vão verificar, vão fazer um juízo de valor sobre os aspectos auditados. Questão 7. O relatório de auditoria operacional de uma entidade pública pode conter críticas relativas a casos de desperdícios, exageros ou ineficiências na aplicação de recursos públicos. Outra questão bem simples também, está dizendo que que a auditoria operacional pode conter essas críticas. Sim, porque nós já vimos que a auditoria operacional tem por objetivo auxiliar a gestão, promover melhorias na gestão por meio de recomendações. Então é natural que existam essas críticas. É natural que o relatório da auditoria operacional traga críticas, porque o objetivo é auxiliar a gestão. Oitava questão, um dos objetivos específicos do Tribunal de Contas, ao efetuar suas auditorias governamentais, é recomendar, quando necessário, ações de caráter gerencial visando a promoção da melhoria das operações. Perfeita afirmação da questão.
Um dos objetivos do Tribunal de Contas é esse, e ele vai cumprir esses objetivos por meio das auditorias operacionais. Exatamente isso. Então, item 8 também é verdadeiro. Item 9. Sendo a auditoria operacional etapa preparatória para a auditoria de regularidade, devido às suas peculiaridades, essas auditorias não podem, na prática, ser realizadas concomitantemente. Pessoal, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? O que a gente vê aqui, já vou marcar falsa, mas o que a gente vê é o seguinte: cada auditoria dessas tem um objetivo específico. Uma é promover a melhoria na gestão, verificando economicidade, eficiência, eficácia e efetividade, além dos aspectos legais, e a outra é verificar o cumprimento das leis e normas, por meio da verificação da legalidade, por meio da legitimidade. Essas auditorias não se misturam, mas podem ser realizadas concomitantemente. Então, essas auditorias podem ser realizadas ao mesmo tempo. Não tem problema nenhum. Uma equipe realiza uma auditoria operacional, outra equipe está realizando auditoria de conformidade, auditoria de regularidade, pois são objetivos diferentes. E aqui está dizendo que a auditoria operacional é uma etapa preparatória para a auditoria de regularidade, o que não é verdadeiro. Eu tanto posso fazer uma auditoria operacional isolada quanto uma auditoria de regularidade e posso também fazer de forma concomitante, fazer duas auditorias em paralelo, não teria problema nenhum. Tá ok? Então, questão bem simples também, não tem mistério a gente entender que é falsa essa questão. Item 10, o julgamento das contas dos gestores públicos em virtude de danos ao erário decorrentes de atos de gestão ilegítima ou antieconômica, ou por desfalques ou desvios de dinheiros, bens e valores públicos, é um meio de detecção de fraudes propiciado pela fiscalização adotada pelo TCU. E a modalidade específica de auditoria que o TCU utiliza para detectar fraudes é a auditoria de conformidade. A assertiva é falsa. Então, essa assertiva está falsa, a gente vai ver os erros dela agora, a partir de agora, assim que eu pegar a caneta aqui. Vamos lá. Então, vamos lá. Julgamento das contas dos gestores. O julgamento das contas dos gestores tem por objetivo emitir uma opinião do tribunal sobre as contas e, eventualmente, aplicar sanções naqueles gestores que incorreram em irregularidades na sua gestão. Aqui está dizendo que esse julgamento das contas é um meio de detecção de fraudes. O julgamento não é um meio de detecção de fraudes. O julgamento pode até analisar uma fraude identificada, mas um meio de detecção de fraude seria a auditoria. A auditoria pode ser utilizada para detectar fraudes, propiciado pela fiscalização adotada pelo TCU, e a modalidade específica de auditoria que o TCU utiliza para detectar fraudes é a auditoria de conformidade. Aqui também eu posso dizer que está incorreto. No TCU, a gente não vai entrar no detalhe aqui, mas no TCU nós temos uma auditoria específica que se chama auditoria de detecção de fraudes. Mas embora nós não tenhamos visto a auditoria de detecção de fraudes na aula, fica fácil a gente saber que a questão está incorreta, já que o julgamento das contas não é um meio de detecção de fraudes. Observem o espaço todo que a banca deu aqui entre as duas informações, que estão ligadas. Mas o julgamento das contas não é um meio de detecção de fraudes, e sim a auditoria de detecção de fraudes. Lá na frente, o julgamento das contas vai servir para responsabilização, eventual responsabilização dos gestores. Então a questão é falsa também. A assertiva é falsa. Item 11. Suponha que uma auditoria realizada em uma escola agrícola federal subordinada ao Ministério da Educação tenha constatado falhas e deficiências na área orçamentário-financeira, no sistema escola-fazenda e na área de recursos humanos. Nessa situação hipotética, a auditoria descrita é um exemplo de auditoria de natureza operacional, que abrange, inclusive, a avaliação de programas, o que permite à equipe de auditoria pronunciar-se sobre o aumento da evasão escolar em virtude da situação. Pessoal, essa assertiva
Se a gente for ler, a gente divide essa assertiva em algumas partes, porque ela está grande, está extensa, mas dificilmente a gente vai encontrar um erro nela. Vamos lá. Primeira parte, até aqui. Suponha que uma auditoria realizada em uma escola agrícola federal subordinada ao Ministério da Educação tenha constatado falhas e deficiências na área orçamentária e financeira, no sistema escola-fazenda e na área de recursos humanos. Ou seja, aqui nós estamos tratando de aspectos de gestão. Então, houve uma deficiência na área de orçamento, na área orçamentária e financeira, no casamento do orçamentário com o financeiro, no sistema escola-fazenda, que nesse caso deve ser um sistema que trata de um produto, de um programa, melhor dizendo, e na área de recursos humanos. Aqui, em momento nenhum, a banca deu a entender que houve o descumprimento de uma norma. Está falando de falhas e deficiências. Nessa situação hipotética, a auditoria descrita é um exemplo de auditoria de natureza operacional, que está correto, é uma auditoria operacional, que abrange, inclusive, a avaliação de programas. Viram que nós vimos que a auditoria operacional também pode incluir uma avaliação de programas, para verificar a efetividade desses programas, o que permite à equipe de auditoria pronunciar-se sobre o aumento da evasão escolar, ou seja, em virtude da situação, ou seja, perfeita a questão está correta, não tem nenhum acerto para ser feito nela. É um exemplo claro de auditoria operacional. E, no fundo, a banca ainda diz que a equipe vai se pronunciar sobre o aumento da evasão escolar, ou seja, vai provavelmente emitir algumas sugestões para que o gestor aqui, no caso concreto do Ministério da Educação, melhore esse programa. Questão 12. Considere-se que, em cumprimento da decisão do TCU, tenha sido elaborado relatório de auditoria na área de licitações e contratos de determinado tribunal. Então, vamos lá. Primeira informação importante. Auditoria na área de licitações e contratos. Pessoal, licitações e contratos é um tema basicamente legal. Tratado na Lei 8666 de 93. Então, primeira informação importante que a gente tem que ter. A auditoria está tratando da verificação de um conceito legal. Então, na área de licitações e contratos de determinado tribunal, e tenham sido constatadas as seguintes falhas na condução de procedimentos licitatórios. Edital de licitação com imposições restritivas, são as cláusulas restritivas que a gente tanto conhece, restringem a competição. Prévio cadastramento de licitantes no Sistema Integrado de Cadastramento Unificado de Fornecedores, é o SICAF. Exigências durante a fase de habilitação de licitante de documentos não previstos. Observem, documentos não previstos em lei específica. Observem mais uma vez o aspecto legal que está sendo observado. Falta de critério de aceitabilidade dos preços unitário e global. Nesse caso, a situação descrita caracteriza uma auditoria operacional. Pessoal, está muito simples, tem muita coisa para ler, o candidato não pode ser dominado pela questão, está fácil dele entender aqui que nós estamos tratando, na verdade, de uma auditoria de regularidade. Então, a assertiva é falsa. A banca, durante muitos momentos, trouxe para a gente essas afirmações. Vejam, a auditoria está tratando de licitações e contratos, observou falhas diversas no procedimento licitatório, vejam que é no procedimento. Então, o edital trouxe cláusulas restritivas, na fase de habilitação foram exigidos documentos que não foram previstos em lei específica, ou seja, houve um descumprimento de lei específica aqui, e no final está dizendo que a operacional é falsa, assertiva, porque isso aqui é uma auditoria de regularidade, como nós estudamos. Próximo item, na auditoria operacional realizada, então vamos lá, operacional, pode marcar aqui. Na auditoria operacional realizada no âmbito de um órgão ou programa governamental, os critérios objetivos pelos quais eficiência e eficácia são medidas devem ser especificados pelos auditores e não pela administração. E os pareceres relativos a esses trabalhos não podem conter
Matou a questão aqui, recomendações ou sugestões. Vejam, eu já estou dizendo que nós estamos tratando de uma auditoria operacional. Então é natural que ao final dessa auditoria operacional, os pareceres tragam recomendações ou sugestões, como nós já vimos. Tá ok? Então, nesse caso, eu deveria estar tratando aqui sim da auditoria operacional, mas no final, o parecer da auditoria, o relatório da auditoria operacional vai me trazer recomendações ou sugestões. Então essa questão, essa assertiva também está incorreta. Então é falsa aqui. E o último tópico que nós vamos estudar, a última questão que nós vamos ver, um dos principais objetivos da auditoria operacional é testar a conformidade do funcionamento do órgão ou entidade a estratégias, políticas e diretrizes que lhe foram estabelecidas. Então vamos lá, vamos com calma, porque são informações que nós ainda não tínhamos visto dessa forma. Vamos lá, objetivos da auditoria operacional. Qual o objetivo da auditoria operacional? Promover melhorias na gestão. Então, atestar a conformidade do funcionamento do órgão ou entidade vejam, conformidade não a leis e normas, mas à estratégia e às políticas e diretrizes que lhes foram estabelecidas. Ou seja, nesse caso, nós estamos sim tratando de uma auditoria operacional. Observem que a banca coloca a conformidade para tentar confundir o candidato. Porque o candidato vê a conformidade e ele fala, está errado, conformidade não é auditoria operacional, é auditoria de regularidade. Mas no final ele está dizendo que essa conformidade não é em relação a leis e normas, mas sim basicamente a estratégia que foi estabelecida. Ou seja, a estratégia nos remete à gestão, ao desempenho, a conformidade ao desempenho não seria auditoria de regularidade, mas sim auditoria operacional, então a questão está correta. A assertiva é verdadeira. Pessoal, o tema auditoria de regularidade e auditoria operacional é um tema bastante cobrado nas provas de concursos. Na nossa aula em PDF nós temos diversas questões sobre isso, mais de 20 questões sobre o tema, só que não tem mistério. Então vocês observem o PDF, observem as aulas em vídeo, que vocês vão ver que é bem simples de fazer essa diferenciação. Valeu demais pela atenção, um grande abraço e bons estudos.